Olá, estamos de novo aqui abrindo mais um Tricotando Talks. Hoje é o segundo. O primeiro foi com um homem, tirando paradigmas do Tricotando Negócio que a gente tinha antes. E eu estou muito feliz com a minha trupe aqui nova, Fernanda Caro, Ana Paula Christoph. Muito obrigada, meninas, mais uma vez por estarem comigo aqui hoje. Tudo bem? Ah, eu que agradeço, Andréia, mais uma vez por uma linda roda de conversa. Tô ansiosíssima de novo e as borboletas não param nos estômagos aqui de todo mundo. E aí, Ana, como foi a primeira experiência? Maravilhoso, não foi? Foi muito bom e hoje vai ser incrível também. O legal é que foi um feedback positivo do nosso primeiro convidado, né? Renan que arrasou com a gente, deu ideias super legais sobre atividade física no empreendedorismo, então foi ótimo. Foi muito bom. E hoje temos uma convidada que já é uma amiga minha de longa data. Conheci realmente a Mônica através dessa jornada empreendedora. Nós acho que dividimos um palco na primeira vez que nós nos conhecemos. Virei fã dela. Ela fez uma palestra muito legal e no final da palestra eu fui lá conversar com ela que eu falei, Mônica, foi assim, maravilhosa a sua palestra, vamos fazer uma parceria, vamos tricotar negócios juntas. E a Mônica Lobenschutz está aqui conosco hoje, ela que é especialista em vendas, tem uma empresa chamada Vendas Exponenciais, né? Queria que você te dá boas-vindas aqui no nosso Tricotando Talks. Muito obrigada por ter vindo. Andréia, obrigada. Obrigada, amigas, por estarmos juntas aqui. Estou super feliz de estar no seu programa. Eu sou a Mônica Lobenschutz, né? Para que você possa me conhecer, vou me apresentar. Eu sou especialista em mídias digitais e numa metodologia que se chama Growth Hacking, que ajuda empresas a crescer, né? O foco é esse. Venho de uma trajetória aí de quase 30 anos de mercado, ajudando pessoas e as empresas dessas pessoas a crescerem. Comecei na área de tecnologia, minha primeira formação foi na área de tecnologia. Depois eu migrei para a área de comunicação, porque eu entendi que comunicação e tecnologia precisam caminhar juntas. Fui para a área digital, né? Sou uma daquelas primeiras que começou com marketing digital no Brasil, evolui para a parte do Growth Hacking e hoje eu tenho uma consultoria, uma empresa de treinamentos focado no crescimento de negócios. Que legal. Tô Essa muito feliz de estar mulher aqui. é bala, menina, você não tem noção. E detalhe que a Mônica também é uma das nossas coautoras do nosso livro, né, Mônica? Nossa, que experiência fantástica foi contar essa história e ler as histórias das outras empreendedoras. Aliás, a gente aprende muito, né? Aliás, é verdade. Aliás, se você não sabe ainda, deixa eu falar. O Tricotando Negócios também tem as histórias de algumas mulheres empreendedoras de sucesso retratadas no livro. Se você quiser adquirir o livro, é só falar com a gente através do Instagram, do Tricotando Negócios. E a Mônica realmente escreveu a história dela. Realmente, são histórias muito legais, né, Mônica? Elas inspiram, você aprende muito falando com outra mulher Puxa empreendedora. E a gente, em algum momento, dá um incentivo para mulheres que queiram crescer nessa jornada, que queiram empreender, buscar independência, deixar um legado para a família. É muito legal, vamos né? aproveitar o seu gancho. A gente tem um projeto muito legal que chama Desafio 21 Dias TN, Tricotando Negócios. Então, nós vamos propor desafios diários para as mulheres, para que elas olhem para todos os aspectos da vida, dentro de 21 dias, para elas melhorarem, tanto no aspecto pessoal, o autoconhecimento, olhe para a sua empresa, olhe para a gestão dos negócios, marketing. Então, eu acho que ninguém melhor do que você para falar como uma análise ampla da vida, né? Você é da área tecnológica e da área de venda. De comunicação. Você é a pessoa. Tá vendo por que eu convidei ela? Ela é a pessoa, gente. Até porque, olha o que ela escreve no livro dela. Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Exatamente. E essa frase não é minha, mas gente, eu copiei. Demais. Olha aqui, ó. Olha aqui, que linda ela no livro. Mas acaba aqui representando, né? Então, incrível. Então não A dá gente para tá- olhar um aspecto só da vida. Conta aí. A gente vive, eu acredito muito que a gente vive dentro de um sistema, Sim. né? Toda vez que a gente, é como um jogo de xadrez, né? A gente faz um movimento, as outras peças acabam se movimentando ou criando um novo enredo lá para a história. E a gente é uma pessoa só, né? Em qualquer aspecto, tanto quando você está num ambiente profissional, como quando você está com a sua família. Por exemplo, uma coisa que a maternidade me ajudou em todos os aspectos, inclusive como empreendedora, foi essa questão de criar disciplina, de ter um olhar para os outros, né? De como você percebe as pessoas de uma forma diferente. Afinal de contas, todos nós somos filhos, né? Somos filhas aqui no caso, antes de sermos empresárias, ter um convívio em sociedade. Então, eu aprendi muito nisso, assim, como essa disciplina para dar conta de ser mãe, de ter um negócio, de atender cliente, de cuidar da minha vida, da minha família,
me trouxe mais performance. É verdade, gente. Eu sempre falo isso, Mônica. Você também acha? Filho não é um impedimento, Lógico que é não. a razão. Não. Não é razão É uma também. Eu alavanca. acho que é uma alavanca. É. Porque a gente tem esse olhar de perceber mais os outros. Isso pra mim é assim, a virada de chave. Eu sou escorpiana, né? Sim. Então, escorpiana do dia 4, então São José, execução, nananã, né? Ação, E aí, quando você ação, vira ação, mãe, você tem um olhar mais fraterno. É Isso. muito legal você ter falado isso. Isso. Eu sou leonina, né? Ah. Então, assim, a família, Nossa. né? Vamos cuidar da família. E eu lembro que eu sempre fui moldando os meus negócios, focado, e claro, em atender os clientes, né? Tudo pelos clientes. Mas em ter flexibilidade de horário para poder estar com os filhos na natação, no xadrez, no inglês, no médico, mesmo fazendo o negócio, né? Então, assim, tinha de dar atenção para os filhos e fazer a empresa crescer. E eu acho que isso acabou sendo determinante para até essas mudanças de jornada que eu fiz na minha vida. A gente tem falado muito sobre isso, né? Às A vezes gente vai dançando conforme a música. né? e a gente fala, nossa, quando eu fiz tecnologia, eu falava, legal, mas tem um negócio ali, o que é isso? Comunicação. Sim. Aí você faz a comunicação e fala, mas para que serve, né? Serve para ajudar as empresas a avançarem. Aí você vai descobrindo que tem o marketing, que tem o digital, que tem esse negócio de growth hacking agora, que são projetos especiais que você faz para dar uma alavancada mais rápida nos negócios. Então, a gente vai, igual uma massinha de modelar, a gente vai se moldando ao longo Assim da como vida. a vida. Assim como Sim. a vida. E você sabe que você trouxe aqui pra gente, né? Essas vertentes que nós, seres humanos, precisamos lançar diariamente. Então, nesse momento, aqui somos mulheres, estamos aqui numa roda de conversa, propondo situações importantes para alavancar os negócios, né, de todos. Mas daqui a pouquinho a gente sai, a gente veste a face, vai para casa, então aí a gente vira a face da mãe, e depois a gente veste a face da esportista, veste a face da profissional dentro da Câmara, como a Paula. Enfim, então somos uma pessoa, mas com situações que há uma necessidade de o tempo todo estar incorporando. E faz o todo. E o quanto que, falando sobre os filhos, eles realmente, a gente quer ser essa boa versão, né? O quanto um legado, uma referência de positividade, de crescimento. E as mulheres que estão em seus lares, o próprio projeto que está sendo lançado, né, de 21 dias, proporciona para essas mulheres esse olhar, né, com facilidade, vendas, né, se vender. A comunicação faz a gente vender, né? E aí tem Mas o se vender, ele implica em se conhecer. Ah, claro. Você não vai vender de verdade se você não se conhece. Então, como uma mulher vai se colocar no mercado se ela tem um monte de fragilidades aqui dentro? Perfeito. Não é? Então, aí, no nosso desafio, a gente vai pegar isso. Vai doer, Fragilidade, vai pegar ali dentro. aí Olha, a gente quem entra- você é, qual o seu propósito, qual é o propósito da sua empresa, o que você pretende. Um olhar carinhoso, mas aquele olhar de mãe. Que a mãe Exato. cutuca, mas com amor. Mas tem Acolhedor, amor. né? E Acolhedor. sabe que essa história do projeto de 21 dias, quando eu conheci, eu fiquei encantada, porque eu falei assim, quantos tropeços a gente tem na vida, né? Quem nunca acordou desanimado? Eu falo assim, né? Quando a gente liga a câmera, vai para uma reunião, tá tudo bem. Mas quem sabe, né? Todos os desafios que a gente encontra. Agora, quando você tem um grupo, quando você tem uma comunidade, quando você tem uma orientação, você tem atalhos. Né? Então, você tem uma força para fazer você avançar naquele propósito e você evita, né, algumas dores, alguns tombos, porque tem atalhos de quem já passou por lá e sabe como fazer, né? Então, E parabéns por que pelo não projeto. facilitar, né? Por que não facilitar? Porque todo mundo diz, o empreendedor é muito solitário, as empresárias são muito sozinhas, tu tem que tomar decisão sozinha. Não precisa ser assim. Exato. Não precisa ser assim. Se você está dentro, inserto no ecossistema, que as pessoas têm as mesmas dores, têm as mesmas problemáticas, já acharam soluções interessantes, por que não compartilhar tudo isso? Então, o objetivo realmente do Tricotando Negócios é esse, é trazer pessoas de muito know-how, de muita bagagem profissional, por exemplo, você, por exemplo, a Ana, por exemplo, eu, para ajudar outras pessoas que estão começando, ou que estão perdidas, ou que estão desanimadas, ou que estão sem um propósito, né? Por isso que a Fê também é muito boa disso. Mas para a gente realmente resgatar essa questão, porque a gente entende que o empreendedorismo é a chave de sucesso desse país.
Com certeza. E quando, Ana Paula, eu sempre roubo a sua frase. Quando uma mulher dá certo... Uma sociedade dá certo. Adoro essa frase dela, né? Exato. Chega até a arrepiar. Porque é isso, a mulherada que é realmente a luz da casa. Né? Ela que acende a luz, ela que impulsiona os filhos, ela que dá aquele cutucão no marido ou na companheira. É a mulher. Então a gente está aqui para resgatar isso, porque precisa. E a Ana Paula que me resgatou disso, né? Você precisa continuar com esse tricotando negócio. Isso mesmo. E olhando para o nosso lado maternal, né, que toda mulher tem, ainda que ela não seja mãe, ela tem um lado ali maternal que é o de cuidar. A hora que ela toma a ciência de que ela é capaz de mudar uma sociedade, ela vai ter força. Porque muitas vezes a gente não faz por nós. Sempre a gente faz pelo outro, na A gente verdade. acaba fazendo pelo outro. A importância, quando a Paula refere, né, que essas mulheres precisam ir mais com o eu acolhido, né, preenchendo todas essas lacunas, essas necessidades individuais, né, esse autoconhecimento, ele é importantíssimo, né? Então, e trazer as suas práticas, eu sou muito curiosa. Leonina também tem essa coisa de curiosa. Eu também sou leonina. E andei fuçando nas redes da Mônica, porque ela tem vídeos riquíssimos. Super! E com indicativos, com práticas, com 5 situações, né? Planejar, programar, flexibilizar, agilizar e botar em ação. Isso para vendas. E precisa trazer essa pegada do empreendedorismo para essas mulheres que gostam, que usam o fazer. As mulheres, normalmente, quando elas não estão no mundo corporativo já, e que elas precisam se dar essa alavancada na vida, assim, elas precisam ter referências de como o passo a passo, né? Exato. E a disciplina, a rotina. Mulher vive de rotina, né? Então, por que não trazer essa... Eu queria que você esmiuçasse mais essa brincadeira de dar passo a passo. E a gente já aproveita que a mulherada toda, ou o nosso público em geral, que tenho certeza vai adorar. Vamos Vamos falar lá? sobre isso. Agora, sabe o que é o bacana nisso? Tem passo a passo para tudo, né? Ninguém precisa ser gênio, ninguém precisa ser o melhor. Seguindo o passo a passo, tendo persistência, constância, chega lá. Agora, o que eu vejo que limita as pessoas é a mente. Por isso que é importante o autoconhecimento. Vou dar um exemplo muito claro em vendas, né? Tem muita gente que foi criada num ambiente, nem é culpa da pessoa, ela foi criada num meio lá, em que o dinheiro era sujo, que os ricos são a fonte de todo mal, né? Que é o chefe, é o carrasco. Então, a pessoa cresceu ouvindo aquilo, ela vai querer distância do dinheiro. Ela já se boicota. Então, ela nem vai para os 5 passos, ela nem caminha, ela nem implementa nada, porque na mente dela, ela não quer ser igual aqueles vilões lá que ela ouvia falar quando era pequena. Mas não é assim. Né? Não é assim, ao contrário, viu? Se você tá vendo a gente aqui, eu afirmo para você que ganhar dinheiro só ajuda. Só ajuda. Pagar as contas em dia, dá um alívio na alma. De todos os problemas, é um a menos. Não, com certeza. Para pessoa física, sucesso total. Para pessoa jurídica, você gera empregos, você gera impostos, você ajuda numa série de projetos sociais, né? E eu estou envolvida num monte de projeto social e eu falo um pouquinho que cada um faz ali, tanto não só financeiramente, mas voluntariamente, com as suas atividades. Sim. E você movimenta aí acessa muito mais pessoas. Nossa, né? Bilhões. Então, assim, dinheiro só ajuda. Falta de dinheiro não ajuda. Não. Então, a gente precisa desconstruir, né? Claro. Primeiro desconstruir para ir construir. Sim. Mas para a gente crescer, para a gente empreender, para a gente vender mais, é fazer o que precisa fazer todos os dias, ter consistência, né? Mas fazer certo. E eu vejo que uma coisa que atrapalha muito quando a pessoa resolve empreender, e aí eu sempre tenho eu falo assim, é a conversa indigesta, né? É que às vezes a pessoa, ela é especialista na arte dela. Ela é uma ótima arquiteta, uma ótima médica, mas ela não é uma empresária. Ah, sempre. E aí ela fala, mas por que o meu negócio não está dando certo? Por que eu não estou vendendo? Eu falo, porque você é artista. Ou você senta na cadeira da artista, ou você senta na cadeira da empresária. E faz toda a diferença, Nossa, não faz, André? Total sentido. E assim, essa é a razão das empresas quebrarem. Porque a pessoa fala assim, eu adoro cozinhar. Então, eu vou abrir um restaurante. Eu sempre uso esse exemplo. Não necessariamente quando o seu restaurante começar a dar certo, você não vai ser mais cozinheira. Você vai ser uma administradora de restaurante. Você vai ser uma dona de um negócio de restaurante. Então, realmente, essa questão da aptidão técnica é total importância. Então, não adianta você falar assim, eu vou abrir um negócio, mas eu não gosto de números, eu não gosto de fazer conta. Nem abra.
Não gosto de Até marketing. porque todo início, Não né, go- demanda lógico. Equilibrar pratinhos. Exato. Até você Se ter a- o dinheiro para pagar alguém para fazer para Exatamente. você. Essa limitação financeira, essa capacidade financeira, ela é reduzida inicialmente. Então, quanto mais argumentos, artifícios, munida de preparo, essa mulher, mais realmente ela consegue depois fazer essa desconexão, né? Você fala também. capacitação, né, Fê? A capacitação é fundamental. Não tem jeito. Só que o problema é que as pessoas vão aprender isso quando empreendem, quando tá no fundo do poço. E aí fala que deu tudo errado, e aí não assume a responsabilidade. Isso é pior, né, Mônica? Você percebe? Nossa. Não, porque a culpa não é minha, a culpa é por causa da pandemia, É a culpa é por causa do governo. governo, Sempre a culpa é por causa da pessoa que deu calote. A culpa nunca é do empresário. Quando, na verdade, a culpa é sempre do empresário. Exato. A responsabilidade é sempre Você sabe que dele. num processo terapêutico, eu sou psicanalista, terapeuta, que legal. e em meus atendimentos clínicos, existe uma frase que ela é importantíssima. Qual a sua participação nesse processo? Uhum. Fala pra mim, né? Porque é muito difícil nesse autoconhecimento você conseguir fazer essa autoanálise, essa autoavaliação, que ela é que dá o norte, porque na verdade a gente consegue só visualizar no outro. É muito mais fácil visualizar no outro do que em si mesmo. Então, esse preparo, essa iniciação toda para poder chegar num negócio próspero e desmistificar, exato, quando você fala sobre o dinheiro é energia. Né? Tem que circular. Tem que circular, vamos gastar, O Yin e o Yang tem que circular o negócio. Vamos gerar capital, vamos empreender, vamos se colocar, né? E uma mulher faz, uma sociedade modifica, e é isso. E a gente, bom, eu encho o meu coração, transborda de ver pessoas prosperando, de ver pessoas acessando essa energia assim. Porque é virar a chavinha, sabe? Olhar com... Ô, Mônica, mas você falou o negócio do pensamento. Tudo bem, é o mindset. Mas aí, pra virar a chavinha... Precisa estudar. Precisa aprender. Aí uma precisa das estar junto. Aqui, ó, a sua primeira lição de empreendedorismo do seu livro, ó. Estude sempre, aplique e avance. Tá aqui, gente. Inclusive, ela traz 7 lições da Mônica de empreendedorismo. Tô aqui vendo no livro dela. Aquela que adora o passo a passo. Não, mas tem que ser. É super legal. 7 lições. Meninas metódicas, sistemáticas. Olha, se eu fosse reescrever esse livro, eu começaria... Você tem certeza que você é de leão? Não, eu sou de leão. E qual é o seu ascendente? Não tenho a menor ideia. Precisamos saber disso. Esse passo a Mas passo. olha, se eu fosse reescrever esse capítulo, eu colocaria um passo zero para você que está assistindo a gente. Tenha um bom advogado do seu lado. Agora eu vou fazer um depoimento, super autobiográfico aqui. Eu tive o meu momento de ser artista antes de dar o meu passo de ser a empresária, e eu sei quanto isso me custou. Eu lembro depois que a gente se conheceu e eu fui lá no seu escritório, você começou a olhar para os meus negócios, né? Eu falei, meu Deus, quanto dinheiro eu perdi na minha vida por não ter uma assessoria que ajudasse. Então, assim, vai entrar nessa jornada? Entra com a pessoa certa do lado, porque senão você vai trabalhar pelo menos alguns meses a mais no seu ano para deixar um dinheiro no ralo lá, se você não tem orientação certa, como aconteceu comigo, né? Então, hashtag fica a dica, Fica você é de um a dica. advogado importante, pode me contratar. Fica a dica. Nas horas Recomendo para os vagas, clientes também. nas horas vagas do Nutricotando, eu sou advogada. Você sabe que essas dicas de quem já está em andamento, está girando e o processo está em crescimento, são riquíssimas. Não se falam, sabe? As pessoas escondem o jogo. Eu acho que precisa compartilhar. Quando você compartilha com o outro o segredo do teu negócio, né? O que te fez chegar onde você está, o networking, né? Aquela teia invisível de energia que vai acessando e vai unindo os propósitos de vida, né? Veja, o seu propósito é potencializar esse lado, de uma certa forma, burocrático, né? Porque vender não é fácil. Não é fácil. É uma arte. Né? É uma arte. Vender é uma arte. Eu venho de uma família de vendedores. Meu primeiro trabalho foi em vendas. E eu penso que no primeiro... Posso estar equivocada e você está aqui para nos lapidar e nos dar esse norte. Eu acho que é empatia. É você se colocar no lugar do outro, verdade. né, ali. Por que eu vou ofertar um produto
se de fato eu, Não sinceramente, eu não acredito, ou Exato. acho que não vai ficar bom, enfim, somente tratando de vestimentas, Vai no né? shopping, aquela pessoa mais cheinha, a pessoa quer colocar um tubinho vermelho. Sabe? Não faz sentido. Não, ficou lindo. Então, é essa questão de... essa conexão com Exato. o outro. Eu sempre fui deixei muito à vontade, então falo mais do que é o homem da cobra, enfim. Então, eu acho que para um bom vendedor, essa troca de afeto, sabe? Aham. E a pessoa sente, né? Exato. Eu acho que vendas, não sei se você também concorda, né? Tem muito a ver com você entrar na mente da outra pessoa, mas eu sempre falo isso com todo respeito e com o melhor propósito. Então, por exemplo, toda vez que eu começo a atender um cliente novo lá na minha empresa, né? E tenho uma conversa com os líderes, eu sempre falo, de fato, o que você quer? Porque sempre a conversa vem, preciso vender mais, preciso reestruturar os processos do comercial, preciso alinhar o marketing, mas eu falo de fato o que você quer. Então, por exemplo, nesse momento, tem alguns clientes que eu estou estruturando comercial, olhando funil de vendas, um monte de coisa, mas tem 2 que eu estou cuidando de internacionalização, levar para outro país, porque é o que de fato eles queriam, e outro é negociando o projeto de vender a empresa. Então, não é nem a venda de um produto ou um serviço, é vender um negócio. Agora, como que se conversa com a pessoa para ela abrir o jogo e falar assim, olha, eu quero encher essa empresa, fazer essa empresa crescer, porque lá na frente... É uma psicóloga. Você sabe que dentro da... Empatia. Você sabe é o que ela falou, né? Porque assim, eu já passei, né, por algumas etapas, né? Eu tive negócios que eu comecei do zero, cheguei no momento de vender para fazer o que eu queria fazer, que é isso aqui, né? Fazer minha consultoria, ensinar o pouco que eu sei, aprender com os meus clientes nesse jogo, porque com cada um eu aprendo muito, são situações muito diferentes. Mas eu sentei nessas cadeiras, né? Ajudei negócios aí para fora do Brasil, ajudei alguém, uma turma dar a mão e crescer junto, a fazer fusão. Só que não dá para saber o que fala com cada um, né? Mas cada um tem o seu tempo. Cada atendimento é um atendimento individualizado. É uma venda diferente. Né? Não é... Eu acho que é assim como na medicina. Não adianta a pessoa chegar lá e com um monte de exame. Não, cada ser humano é um ser humano. Cada diagnóstico é um diagnóstico. Então, você está fazendo o diagnóstico daquela necessidade, daquela empresa, daquele cliente, não é isso? O que aquele ser humano quer, né? Aquele ser humano quer. Porque ninguém... a jornada do empreendedor,ismo ela é rica, é feliz, ela é libertadora, mas ela é difícil, né? Mas a gente precisa também ter aquele feeling, né? Precisa, para você chegar a acessar essa necessidade que o seu cliente demanda. Acho que eu, quando me formei em gestão de recursos humanos, a gente tinha uma matéria incrível sobre inteligências. Quem, inclusive, dava aula, o cara era filósofo, sociólogo. Ele tinha 5 bacharelados, importantíssimos. E ele foi um semestre de inteligências. Então, o quanto que a gente precisa ter em equilíbrio inteligência emocional, inteligência linguística, matemática, enfim, todas as infinidades de inteligências que isso proporciona. Então, eu penso que na venda, além de você ter essa inteligência emocional, você precisa alinhar essa inteligência linguística, o falar o que o cliente quer, né? E se solidarizar realmente, né? E trazer uma personificação nesse atendimento, como um atendimento médico individual ali, claro que seguindo uma cartilha, justamente os passos, né? Eles estão aí para realmente nos dar um norte, mas o pontuar. A Andréa tem uma história ótima, eu adoro aquela história. Qual? Do seu cliente que não queria... Como é que é? Ele tinha uma super dívida e ele falava que ele ia terminar a vida falido. Não, esse é o seu conselho que eu dei pra ele. E eu acho, o que eu acho muito incrível, e é por conta disso que você falou, a pessoa chegou aparentemente com uma demanda, mas foi um olhar atento. Quer que eu conte a história? Conta, que deu um resultado completamente Afinal, diferente. estamos tricotando, então, né? Então, assim, essa história eu acho incrível. Teve um cliente que chegou no escritório uma vez, ele me procurou, porque eu fui indicada, porque eu era especialista em recuperação judicial. Nunca fiz nenhuma. Eu falei, olha, vamos lá, eu vou te atender, obviamente, senta, vamos conversar, mas eu não faço recuperação judicial. Aliás, o que eu faço é recuperação branca, que é totalmente contrário. A recuperação judicial, para quem quiser saber, é aquela antiga falência. Então, quando a pessoa já não tinha mais o que fazer, falida,
hoje você pede a recuperação judicial. Então, eu não faço para meus clientes, eu tento recuperá-los. Enfim, aí conversando com ele estava cheio de dívidas, ele estava com vários problemas na empresa, ele estava desgostoso do negócio, na verdade, já não queria mais o negócio. Na verdade, ele gostava do que ele fazia, mas toda essa burocracia que você falou, Fê, era tanta que ele já não se via, não tinha mais luz no final do túnel. Aí eu falei, calma, você está devendo para isso, mas tudo isso tem jeito. A gente consegue administrar esse seu passivo, normal para um advogado que entende de negócios fazer isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, só que assim, é duro, né? É dor do crescimento. Vai ser duro, a gente consegue resolver. Mas você tem 2 chances nessa vida. A tua escolha, você tem que escolher o que você quer. Porque, claro, você falou, o que você quer de verdade? Exatamente, eu falo pro meu cliente, o que você quer? Você quer morrer rico e com nome sujo? Ou você quer morrer pobre com nome sujo? Porque com nome sujo você vai morrer de qualquer jeito. Pronto. Você mapeou as possibilidades. Aí ele falou, mas tem solução? Eu posso ficar rico? Aí eu falei, dá sim, dá pra fazer. Então vamos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente conseguiu até limpar o nome dele. Olha isso. Então eu prometi uma venda, como você fala, uma venda razoável, e superei a expectativa do meu cliente e ele tá super satisfeito. Olha isso. Essa história que você queria contar, né? Parabéns. Que é então, bem isso, né? Olhar para o que ele quer, o que a Fernanda falou. Então, é a empatia, você saber, na verdade, tirar dele ali no fundo o que ele quer. Né, agora eu queria que você falasse isso, Mônica, assim, dicas, já que você é virginiana, leonina, dicas. Dicas da maior especialista em vendas que eu conheço. Com growth and hacking ainda, gente. Porque isso é importante, gente. Todo empresário, todo empreendedor é um vendedor. Exato. Se você fala assim, eu não gosto de vender, não abra seu negócio. Porque você tem que se vender o tempo todo. Se vender pelo seu autoconhecimento, não é uma coisa fake, não é uma coisa irreal, mas tem que se vender. A sua imagem, a sua postura, o seu produto, o seu serviço. E você tem que entrar na mente do cliente, convencê-lo. E eu vou te falar uma coisa, depois eu vou falar do seu negócio. O melhor vendedor do mundo, quem que é? Continua você primeiro. Nossa habilidade. O melhor vendedor do mundo, que tá ligado ao seu capítulo 0. Que bom. Vai, conta aí. Conta pra gente algumas dicas. Olha, algumas dicas. Tem umas que são básicas, mas elas são tão básicas que as pessoas não fazem. Sim, porque o óbvio tem que ser sempre repetido. Sempre. Então é assim, o que você quer? Boa. O que de fato você quer? Vou até anotar. Pode ser que você fale assim, esse ano eu só quero X. De fechar com o caixa positivo. Quero começar a empreender, eu não sei em que momento você está. Eu, nesse momento, eu estou trabalhando com gente que está abrindo empresa e a gente que está vendendo empresa em momentos diferentes. Então, o que de fato você quer? Quer ficar rico? Mas o rico é o que para você? Quanto, né? O que é Quantifica essa riqueza. E o que é? Ter tempo? Ter viagens? Ter não sei quanto no banco? Boa. O que é para você? Aí, você faz lá, então, o que você quer. Aí, você olha onde você está hoje. É tipo um jogo de ligar pontinhas, onde você está hoje. Às vezes, parece que de onde a gente está hoje para lá... e em quanto tempo? Uma infinidade. Não vamos esquecer o que você quer em quanto tempo. Tem de traçar uma trajetória aqui. Depois vai dividindo em passinhos. Um passinho a cada ano, aí divide por passinhos semestrais, mensais, semanais, diários. O que eu tenho de fazer agora. E faça, né? Então, faça. Faça. Não desista, vai fazendo. Vai fazendo e olhando para o que você construiu para ver se está indo para o caminho certo. Pode estar indo para o caminho errado. Eu sempre falo que assim, a meta lá a gente não muda, mas esses caminhos a gente pode mudar o tempo todo. Então eu comecei a fazer um projeto e eu vi que esse projeto não está entregando o resultado que eu preciso para chegar lá. Eu posso mudar, vou para outro projeto. O que a gente não pode é ficar paralisado, sem ter ação, sem ter iniciativa, né? Só contando com a fé, só contando com a ajuda externa, nunca, né? Assim, o que você pode fazer, porque só vão fazer por nós quando a gente fizer a nossa parte também. Então, onde você quer chegar, transforma em número, transforma em data, vê o que você tem hoje. Muita gente que eu conheço não tem clareza de como a empresa está hoje, não sabe quanto fatura exatamente, não sabe o lucro, às vezes sabe quanto fatura, mas não sabe o que sobra, né? Quando você tira... Né? Às vezes você que está vendo a gente talvez não esteja muito familiarizado, mas tem o tanto que você recebe de dinheiro, tem o tanto que você gasta e o que vale mesmo... É o quanto sobra no bolso. É o quanto sobra no bolso. O que vale mesmo é isso. Mas tem muita gente iludida por aí. Que eu tô vendendo, tô faturando. Faturo pra caramba. Aí eu falo, mas qual é a margem? Qual é o lucro? Quanto você gasta? E às vezes a pessoa não tem clareza. Então precisa ter muita clareza de onde está hoje. Às vezes você vai reduzindo o gasto. Às vezes não é só aumentar faturamento, é reduzir custo. Trazer mais tecnologia para automatizar processos, né? Eu tenho trabalhado muito com isso, como você pode trazer tecnologias com baixo custo, para você ganhar mais. Aí você vai traçando esses caminhos. Esse é o racional técnico. Aí tem que ter
um comportamental ali do lado. Emocional. O comportamental fica firme, porque todo mundo que você conhece, que você ouve por aí, que tá arrasando, não deu um salto quântico e chegou arrasando, fez o que tinha de fazer todos os dias, quebrou muito a cara, é assim. Confia e faz. Anda do lado de gente que faça. Você vai perder amigos no meio do caminho, você vai perder familiares no meio do caminho, tá tudo certo. Se aquela meta que você tem realmente é o que faz seu coração bater todos os dias, faz você acordar feliz, você vai fazer. E tudo certo, de algumas coisas ficarem aí perdidas no caminho. Aproveite muito seu dia de hoje, né? Tem gente que só vive no futuro, a pessoa vai ficando ansiosa e aí ela trava. Assim, aproveita aquele momento do café, aquele momento que tá com as amigas, o momento que tá com a família, tá aprendendo como funcionário, tá no meio de uma briga também, não tem problema, a gente aprende com tudo. E eu acho que tem um componente aí no comportamental também, que é assim, a gente se transformar, né? Meus filhos morrem de rir comigo, né? Quando eu falo que, assim, eu sou da época que não tinha Google, não tinha rede social, e eu vim, né? Assim, boa parte da minha carreira foi desenhada pelo marketing digital. Né? Mas como fazia? Como era? Eu falo, filho, a gente vai se moldando, Sim. A gente vai se adaptando. Né? Esse negócio de growth hacking é uma disciplina que apareceu faz poucos anos. E aí eu falei, esse negócio tem tudo a ver comigo. Vou aprender. Então, assim, vá aprender. Sentir um cheiro que aquele negócio vai te levar para tua meta. Vai estudar. Não tenha vergonha de tirar as dúvidas, né? De aprender, de falar, não sei isso, né? Eu vivo ligando para as pessoas e falo, nossa, eu não sei isso aqui. Mas isso é importante, né? Não sabe, mas quem sabe? Falando o que é ótimo. Trazer o quem sabe é importante, que é essa questão do oportunismo do bem. Sim. Né? Se alinhar com pessoas munidas de conteúdo que possam agregar ao seu negócio, né? Sim. E reconhecer essa defasagem dentro de você. Porque quando você reconhece essa falta, você consegue enxergar no outro a possibilidade dele te preencher. E aí você faz esse oportunismo do bem, porque você dá valor no que o outro tem e o outro se sente até valorizado. Exato. Eu falo isso direto, a gente tem que ser mais humilde em pedir ajuda. Sim, Nossa, total. Sim. Eu falo sobre essas situações, eu fico arrepiada. Arrepia, porque é a relação humana, né? A gente precisa... O nosso negócio funciona com tudo isso. Funciona. Mas se você não tem essa conexão, esse olhar de que as pessoas são importantes, né? E a fala, a comunicação, por isso que todo mundo deveria de ter marketing em tudo. Todo mundo deveria de ter, No né? nosso, puxando aqui um ganchinho para o nosso desafio. Que adoramos, Já dando né? um spoiler. No nosso desafio, a gente fala sobre o cenário ideal. E a gente tem que ser generoso com o nosso cenário ideal. A gente fica na escassez até na hora de planejar um futuro hipotético. É verdade, né? Por que a gente pensa pouco? Por que eu posso pouco? Sim. É para fingir. Exato. Não é? Se eu pudesse. Isso. Por que esse se eu pudesse é tão limitado? Aí a gente vai limitando até o nosso sonho. Então, e na hora da dificuldade, é olhar para o nosso cenário ideal, que é aquele de sonho, e tomar nele a nossa força. Eu acho que isso é importante, porque se a gente não sonhar, não desejar, não pensar que lá na frente pode ser diferente, a gente vai ficar... Hoje deu a preguiça. Hoje procrastinei. E você sabe É verdade, Ana. Você falou uma coisa importante. Esse negócio da escassez até no sonhar. Até no sonhar. Riquíssimo. Você pode tudo com a sua mente, né? Adorei isso. Você pode elaborar tudo, né? Tudo que vocês estão falando, porque assim, às vezes a pessoa só olha pro lado escasso, né? E eu acho que é super importante, né? Você deve saber disso mais do que eu. É assim, a gente contar histórias pra nossa cabeça, porque ela acredita. Sim. E a gente se inspirar em histórias, né? Então, teve uma época, e eu continuo fazendo isso, claro, que eu comecei a estudar muito a história dos meus antepassados, dos meus ancestrais. Que eu falo, essa galera se enfiou num navio. É muito louco essa atravessou história. um oceano. Olha, bobear com 12 anos, a minha mãe veio da Áustria com 3 anos de idade, enfiada num navio. 3 anos. Meu pai nasceu no Brasil, mas o pai é austríaco, a mãe iugoslava. Na época da Iugoslávia, agora é Sérvia, lá onde ela nasceu. Eles vieram, fugindo de guerra. Exato. Caí nesse lugar que ninguém falava o idioma deles, eles não falavam o idioma, eles deram um jeito. Por que eu não vou dar meu jeito? Incrível, por isso, né? Então, que a tua frase é essa, Mônica? Vou repetir aqui, ó. Vou repetir, ó. Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Essas pessoas não tinham opção. Era guerra, gente. Tinha que fugir. E vieram pra cá. O sucesso tem que ser... Passagem só de ida. Falando sobre energia, né? Falando gente, sobre que essa questão de energia e movimentação. Dinheiro é energia, precisa estar em movimento. E essas pessoas, quando saem desses lugares de navio
para desbravar novas vidas, elas já projetaram essa vida. Elas não vão sair daquele lugar para ir para um lugar pior. Certamente não. Então, essa energia dos nossos antepassados, é sob essa energia que a gente precisa olhar, né? E não nos padrões comportamentais, porque às vezes a gente pega, e aí a avó, o tio, a tia, não, porque dinheiro é sujo, e aí você fica com aquele paradigma, com aquela fala instaurada dentro da sua cabeça e torna aquilo uma verdade, né? Uma verdade absoluta. Não pega no dinheiro que é sujo, porque se você vai comer, vai pegar o dinheiro que é sujo, vai botar pra boca, não sei o quê. E dinheiro não é sujo, dinheiro é limpo, é o que traz para viver aqui, é esse conforto todo, né? E o quanto que essa energia que eu comecei dizendo, da tomada de decisão, da atitude, é a energia que vem do centro do corpo físico, do nosso terceiro chakra, que a gente chama de plexo solar. Que legal. E isso é muito rico, que vem realmente dos nossos, né? E que vai trazendo, e que vai potencializando. É sob essa energia positiva dos nossos que a gente precisa captar. E é onde a gente enriquece mais essa energia olhando de fora para dentro. Então, eu capto energia de ação me inspirando no outro. Então, me inspirando no meu antepassado, no lado positivo da minha colega de trabalho, da minha parceira, do meu parceiro, enfim, da sociedade. E traz essa força, né? Mas você estava estudando os seus antepassados por quê? Continua a história, que eu não entendi. Porque, assim, a gente, às vezes, a gente tá numa novela de tentar cidadania, aquelas coisas, aí você vai pegar um documento aqui, outro ali. Aí eu fiquei vendo onde eles se hospedaram, tudo. Eu falei, sabe quando você fica imaginando? É muito legal. Eu falei, gente, eles vieram pra cá só com a passagem de ida, uns com mais dinheiro, um lado da família com um pouco mais, outro lado com nada. Sim. E aí você vai vendo e falando, gente, o que será que eles fizeram, né? Foram trabalhar com isso. Era naquela época, imagina, era 14 horas de jornada de trabalho fácil, né? Eu lembro da minha avó contando. Então, assim, mudou muito. E tá certo, a gente tem que continuar exigindo condições melhores e uma vida melhor. Mas eu acho que o empreendedorismo passa por isso. Por exemplo, para esta família que veio nessa situação insegura para cá, ser funcionário CLT de uma empresa... Nossa, era tudo de mais importante. Tanto que eu sou a primeira pessoa que empreendeu na minha família. Eu não enxergava empreendedores no meu negócio. Padrões de comportamento. Não tinha. Né? Então tinha. Até que em algum momento eu fui trabalhar numa empresa que era um pouco menor. Então eu falava direto com os donos. Eu comecei a olhar para os donos, o que eles faziam, o que eles eram, quanto dinheiro eles tinham. Eu falei, eu posso ser um negócio desse. Olha só. Metida demais, né? E aí que eu, assim... mas olha o que você falou. Depois te dei meu passo. Sabe o que você falou? Metida demais. Ainda talvez no seu subconsciente estava que ter um negócio era muita coisa pra mim. Mas naquela época era. Não era? Olha que louco, né? Era um romance aquilo. Era uma coisa assim de novela, né? Sonhar, olha, é o que ela falou, da escassez do sonho. Mas eu me joguei, né? Sim, e deu super certo. Porque se a gente não se joga... Sim. Como seus antepassados. Exato. Mas eu fico, às vezes, na mente e falo assim, não, sai de frescura, por exemplo, nesse momento. Se eles vieram, eu também posso. E nesse momento eu falo assim, a gente tem uma situação, assim, estável, confortável. Só que, às vezes, daquele sentimento, que coisa boa, né? E eu falo, não, isso não ajuda. O sentimento confortável... Nossa, falou tudo. É a sentença de morte. É verdade. Porque aí você para de olhar para frente. Por exemplo, do lado comportamental de uma empreendedora, né? Um empreendedor, que eu acho super importante. Nós temos de ser os influenciadores do nosso negócio. Então, a gente precisa ir para evento, a gente precisa fazer networking, a gente precisa gravar vídeo, precisa fazer post. E aí a pessoa fala, eu não gosto de gravar vídeo. Grava um vídeo por dia que você vai se acostumar. Tem de fazer. Porque se a gente não der as caras e falar, olha, esse aqui é o meu sonho, me ajuda a chegar lá, ninguém vai saber, ninguém vai dar as mãos pra gente, né? Sim. Então... Sempre que eu tô com alguém, eu falo assim, o que você quer? O que nós estamos vendendo aqui? O que nós vamos fazer juntas? Inclusive, foi a frase de hoje, né? Ela chegou aqui falando, então vamos junto. Qual é o sonho que nós vamos realizar? Porque senão, aí a gente rema pro mesmo lado. Se a gente não sabe, fica cada um remando pra um canto e o barco não sai do lugar, não, né? E o que ela tá falando não é só por falar, não. Ela chegou aqui e falou assim, mas espera aí, o que a gente tá vendendo aqui hoje? Vamos vender o quê? Eu sabia que era coisa boa, né? Porque claro. Vindo da Andréia, eu sabia que era coisa boa. Mas eu falei, mas qual que é a ideia? Qual que é o projeto? Pra gente... fazer todo mundo pro mesmo lugar, Temos que né? esclarecer, isso é importante. Já que ela me deu essa dica, eu vou falar qual é o nosso projeto aqui, pessoal. Vou deixar bem claro para vocês. O Tricotando Negócios é um projeto realmente para pegar na mão da mulherada e com várias pessoas de know-how, de experiência, facilitar a conduta dessas pessoas no empreendedorismo. Eu deixei bem claro no começo, mas vou
falar agora. E outra, a gente também está procurando agora ajudar essas mulheres que estão na situação de vulnerabilidade. Seja ela financeira, seja ela emocional, mas aquela mulher que realmente não tem um autoconhecimento, não sabe o que ela quer, não sabe onde ela está e está perdida, mas é uma mulher que tem total potencial para crescer. E, obviamente, a gente acolhe as mulheres, mas com esse exemplo que a gente traz aqui, tem muitos homens que seguem impactados também. Então, não necessariamente a gente está falando só para mulher, a gente está quebrando esse paradigma também, né? Porque também a gente não quer também ser um canal como tem outros por aí que são variados. Aqui, a gente foca no empreendedorismo feminino por causa dessa peculiaridade da mulher que tem os filhos para cuidar, a casa, a escola. A Ana Paula está aqui, mas está preocupada com a prova dos filhos. A Fernanda está no dia inteiro lá fazendo natação. Não, preciso ir embora que eu tenho que atender uma pessoa, tenho que deixar o almoço preparado da galera para depois ir no podcast. Então, E a culpa? E a culpa. A culpa de porque estar nasce no uma lugar mulher, que não nasce podia uma estar mãe. naquele momento. Exato. Então, o nosso projeto é esse, gente. É ajudar, como a gente disse no começo, a fomentar, a engajar cada vez mais o empreendedorismo feminino por conta de que a gente entende que é a chave de virada do nosso país. E, salvando uma mulher, salvamos uma sociedade. É nosso Ai, slogan. incrível. Eu adoro isso. Adoro Bom, isso. né? Adoro Bom. isso. Nossa, Adoro. que missão mais linda. É lindo e eu falo assim, olha, é total o presente e o futuro, né? Porque eu não sei se você que tá vendo a gente aí, né, tá numa situação CLT nesse momento, que é algo que está assim, daqui a pouco vai virar Extinto. espécie em extinção, É. que não cabe mais no mundo, né? A gente tá ressignificando uma série de coisas, Sim. né? De paradigmas aí no mundo. E até quem é funcionário numa empresa precisa ser empreendedor, né? Precisa Sim. saber vender um projeto, precisa saber defender uma ideia, precisa analisar o lucro que aquilo vai dar, porque investimento sempre vai ter. Então, mas vai dar esse investimento e que lucro que vai dar se fizer isso, né? Sair daquela romantização que a gente fica esperando tudo cair no colo, porque não cai, né? Não cai mesmo. Isso é verdade. E lembrar que, assim, é todo mundo normal, é todo mundo gente igual, né? Tem de botar carro pra lavar, tem de fazer supermercado, Sim. tem faxineira, às vezes não tem, às vezes Sim. falta. O corre-corre é o mesmo É. pra todo mundo. Não É. tem aquela de, uma fulana deu certo porque casou com homem rico. Não, isso não tem. Porque tem empregada, porque tem motorista, porque veio de uma família, de um pai, não sei o quê. Não, tá Todo cada um mundo- com seu corre-corre. Todo mundo tem seu barulho, como Todo diz mundo por aí, é né? capaz e todo mundo tem um dom. Exato. O problema é que a escassez do sonho, a escassez do olhar cuidadoso e amoroso para dentro da gente. Tenho um caso, eu sou procuradora da mulher da Câmara de Santo André, e a gente recebeu uma pessoa que ela falava que ela sabia cozinhar, que quando ela conheceu o ex-marido, ela era uma excelente cozinheira. E aí ele saiu de casa e ela falou assim, mas eu não sei o que eu fazia, eu não sei fazer nada. Eu falei, você acabou de falar que você sabe cozinhar. Ai, que legal Eu isso. falei, então vamos fazer marmita, a gente anuncia, a gente faz uns cardápios, a gente vende aqui dentro. E é isso que é o que a gente quer. A gente quer que a mulher olhe para ela e fala, não, ela tem alguma capacidade, ela tem um dom, todos nós temos. Temos. E aí, Temos. com esse dom, a gente vai seguir. É. Exato. E Ana Paula, né, Fernanda, Andréia, eu fico falando assim, e o impacto social, né, de você ver quando uma mulher que às vezes não se enxerga, né, como empreendedora, quando ela dá esse passo e ela vai mudando, né, essa posição, ela muda de lugar ali, ela conta essa história para outras pessoas, né, ela influencia positivamente. Ela fala assim, olha, tem um caminho ali, dá para ir, tá fácil não, tem uns pedregulhos no caminho, mas vamos juntos que a gente chega lá. Última feira, conta esse caso, nossa, a fala joguei dela. isso. Nossa, pra eu ia vocês. falar pra você depois te convidar, delícia. até você se emocionou, mas você vai se emocionar mais. Você vai te convidar a assistir um Reels, tá no nosso Tá Instagram, no nosso Instagram. de um depoimento de uma moça que ela trabalha no cemitério. E aí ela teve a oportunidade de participar da nossa feira, graciosamente, né, do projeto Vem Maria, era do projeto Vem Maria, né? Ela foi vítima de violência doméstica, ela tem 6 filhos. Uau. Ela limpa cemitério e ela chegou até nós pelo Vem Maria, que é um projeto que ajuda mulheres vítimas de violência lá em Santo André. E aí ela deu um depoimento maravilhoso, que assim, ela fala que a gente devolveu para ela a oportunidade de sonhar. Então, pera, vamos baixar a bola, né, gente? A gente tá falando de escassez de sonho. Essa pessoa não tinha nem mais, emocional. ela não tinha nem mais a vontade de sonhar, de acreditar, ela tinha esperança de alguma coisa, entendeu? Então, aquilo para mim, para Ana, né, se arrepia antes de mim Nossa. todo O tempo todo. Gente. É isso. Então, Sim. se a gente não tiver esse Fantástico. propósito, a gente, né, não é só trabalhar, por ganhar dinheiro. Não. Tem uma coisa por trás, de trazer, de resgatar essas pessoas. E a gente é privilegiado, como a Ana diz,
porque Papai do Céu abençoou, nossas famílias foram muito boas conosco, que a gente tem essa possibilidade de oferecer algo a mais, nem que for uma questão de exemplo, uma questão de uma palavra, de um acolhimento. E ela conta que a feira mudou a cabeça dela. Sim. O que ela ouviu lá, Aquela feira foi incrível. E ela, quando ela foi convidada a participar, ela não tinha dinheiro nem para produzir o que ela sabia fazer. Porque ela sabe fazer pães aqueles recheados pães divinos, e brigadeiro. gente. Ela não incrível. tinha dinheiro para produzir. Aí alguém foi ali, foram emprestando. O que ela vendeu tudo. Nossa, que fantástico. E o que ela vendeu é um mês, é metade de um mês de renda dela, que ela ganhava no cemitério. Gente, é incrível. Porque ela estava ali, imagina a mente ela estava dela. ali com os olhos brilhando. E ela vai de novo agora, dia 26, ela vai Ela lá vai, de né? novo. A gente- Legal. Então, eu vou deixar mais um recado para você. Olha cá. Dia 26 de agosto, teremos a décima, é décima, né? Essa? 10ª edição da Feira da Mulher Empreendedora do Tricotando Negócios, no São Bernardo Tênis Clube, um lugar lindo, um clube maravilhoso, lá no Salão Nobre. Então, eu te convido, a entrada é gratuita. Se você quiser ainda expor, acho que tem algumas vagas, ainda não tenho noção, mas tenho certeza, desculpa, mas entra no nosso direct do Tricotando Negócios e conversa com quem? Com a Ana Paula. Que delícia. Meninas, tá uma delícia esse papo passou aqui, muito mas o rápido. nosso tempo já se esgotou. Queria agradecer mais uma vez a Mônica por ter vindo aqui. Resgatei a tua história do nosso livro. Eu não vou te dar o livro Eu que você que já tem, você já agradeço. tem um monte, né? Quem quiser os passos, Não tem mais nenhum, ficou um lá. Sério? Nossa, todo mundo Tem quis. um monte aqui ainda. Então, leve já mais um, pronto. Queria te agradecer mais uma vez, você que é parceira, tá sempre embarca nas minhas, as suas redes nas minhas sociais, canal aventuras. do YouTube. @Mônica Lubenchus, porque se fosse fácil, eu não ia ter esse nome, né? A gente vai marcar ela, aqui no podcast, direitinho nas redes dela, para vocês acompanharem. A Mônica tem um conteúdo super bacana, é uma especialista em tudo que ela falou aqui, então, se precisar de alguma ajuda, ela tá sempre disposta a ajudar também. Fiz minha colinha, viu? Sempre. Fiz Sempre minha colinha, disposta. cada vídeo um mais enriquecedor que o outro. Mônica, um prazer, viu? Muito obrigada por essa troca incrível. Sinto-me mais ainda adicionada de conteúdo, já que estudar, né? A gente precisa, né? Boa. É Precisa, não isso. tem Obrigada. jeito. Obrigada, Aninha. Obrigada. Obrigada, Fê. Um Mais uma beijo. vez. Obrigada, Ana Obrigada, Paula, Fê, obrigada. Andréia. Obrigada, Adorei, meninas. adorei. Obrigada. Beijo. Beijo pra Obrigada. vocês, espero que tenham gostado do nosso conteúdo aqui. E nos vemos no próximo Tricotando Talks. Até mais.